Eu já fiz 2 vídeos sobre Demon Slayer aqui no canal, um falando o que eu achava da primeira temporada, resumindo, eu achei chatíssima, e o segundo sobre como ele ajudou ao Ufotable. Mas o vídeo de hoje é sobre o mangá, mais especificamente sobre o arco final. Eu acho que a luta final entre Muzan e Tanjiro acerta bastante, mas cai rapidamente na repetição. Mas vamos lá. Muzan e Tanjiro têm um padrão de escrita muito comum. São os vilões e heróis que agem sempre de maneira super contrária um ao outro. A gente já viu isso muitas vezes na ficção. O Tanjiro é um protagonista que tem como maior virtude a empatia. Apesar de condenar os atos dos demônios e saber que para realizar seu objetivo e proteger o máximo de pessoas ele vai ter que matá-los, Tanjiro dá humanidade a cada um de seus inimigos. Apesar de serem demônios, eles ainda merecem respeito e pena. Ele é respeitoso com seus inimigos, pois sabe que em algum momento eles eram como ele, um simples humano. Já Muzan aparece para as pessoas em seus momentos de fraqueza, quando elas estão desesperadas, querendo poder ou simplesmente ajeitar a vida delas. Ele lhes dá poder em troca da humanidade. Um dá um caráter humano a seus adversários e o outro tira. O Tanjiro nota no personagem do esse nome eu acho escroto. Yorishi, como ele era um homem genial, mas amargurado, porque seu único desejo real era ser feliz e construir uma família. Ele não tinha nenhuma ambição de ser um grande caçador de demônios ou coisa do tipo. Ele perdeu sua esposa, seu filho, e parece ser uma resposta da natureza à monstruosidade do Muzan. Mesmo que ele tenha sido expulso da ordem dos matadores de demônios e perdido tudo, o Tanjiro gosta dele por saber que sua vida ainda tem valor. A vida dele não deveria ser desperdiçada. Mas não é assim que o Muzan enxerga ninguém. Para ele, Yorishi é apenas um caçador de demônios, um lutador extremamente habilidoso, um monstro. Ou seja, o Tanjiro enxergava no maior Demon Slayer de todos os tempos o humano, enquanto o Muzan enxergava apenas o cara que poderia matá-lo. Ele não via ninguém como uma pessoa. Seus inimigos são obstáculos, seus aliados são ferramentas. O Muzan não vê ninguém como indivíduo, e essa é a principal diferença entre ele e o protagonista. O Muzan se enxerga basicamente como uma força da natureza, ele inclusive fala isso no mangá. Ele é muito mais forte que qualquer lua superior, é muito mais forte que qualquer caçador de demônios, menos um. Ele se regenera instantaneamente, e o único homem que poderia derrotá-lo morreu. Ele se enxerga basicamente como algo superior aos humanos, por isso a vida de ninguém importava. Já Tanjiro tem como mensagem muito explícita de personagem mostrar que você pode evoluir e melhorar sem abandonar quem você é. Desde o começo, Tanjiro ouve que sua humanidade e sua bondade serão a sua ruína. A bondade dele o torna suscetível a ataques e o deixa vulnerável. Ele deveria abandonar esse traço, abandonar o seu lado mais humano, entre aspas. Mas ele tenta mostrar a todos que pode sim ser um caçador de demônios sem abandonar quem ele verdadeiramente é. O Muzan acha que deve ter a liberdade de fazer o que quiser porque ele viveu a maior parte de sua vida doente e sempre acorrentado a uma cama. Seu objetivo é sempre preservar a sua própria vida, à custa, obviamente, da vida dos outros. E é por isso que Muzan não entende Tanjiro. Ele acha que a força individual significa que você protege a si mesmo e sua própria vida acima de tudo. As ações de Muzan são sempre sobre se manter vivo. No entanto, Yorishi e Tanjiro são pessoas que se entregam aos outros. Eles arriscam suas vidas por um bem maior, para ajudar. Por isso Muzan nunca entenderia por que o jovem garoto arriscou tantas vezes sua vida só para transformar sua irmã em humana de novo. Por que exatamente ficar lutando pelos outros? Isso é algo que Muzan absolutamente nunca entenderia. Agora, eu acho que é maneiro como a luta se executou no fim e foi bem interessante. Foi uma boa tática. Eu acho que a luta como um todo acaba sendo no final um pouco sem graça. Digo, o Muzan não é meu personagem preferido nem entre os vilões da série. O meu favorito é o Kokushibo, né? Acho que é assim que se pronuncia. Também conhecido como Lua Superior 1. Ele é de longe o mais interessante, que tem a melhor luta pra mim entre todos os Luas Superiores. Sua história como sendo um antigo Demon Slayer, sendo irmão de Yorishi, e toda a questão dele ter um puta complexo de inferioridade em comparação com seu irmão, já é mais interessante que basicamente todo o personagem do Muzan. Nunca é explicado porque diabos, por exemplo, ele tem 6 olhos, além de que é visualmente foda, mas interpretações de alguns fãs acreditam que não tenha nada a ver com as habilidades do personagem propriamente dito. Os 6 olhos seriam uma mensagem, porque mesmo com essa grande quantidade de olhos em seu rosto, ele estava cego de ciúmes, o que o levou à ruína. Os olhos são como uma maneira de dizer que ele não conseguiu olhar além de si mesmo, apesar de ter 6.
Seu personagem é sempre pautado em um sentimento de pena que rapidamente vira ódio contra o seu irmão Yoriishi. Ele deu sua vida inteira a Muzan, deixou de ser humano, perdeu tudo simplesmente porque tinha raiva do que seu irmão se tornou, e ele não. Quando ele encontra seu irmão, ele percebeu que, mesmo com tudo isso, mesmo tendo jogado tudo fora, não ia adiantar nada. O seu irmão ainda era muito superior. Mas o maior espadachim do Japão morreu ali, em sua frente, de morte natural. O Lua Superior não fez nada, ele teve sua vitória, mas com um gosto amargo. Imagina o quão merda deve ser você, sei lá, dedicar sua vida toda a uma coisa e descobrir que foi tudo em vão. Seu irmão era um grande espadachim reconhecido no Japão, suas técnicas seriam herdadas e passadas adiante, ele teria um legado, enquanto o Kokushibo não teria nada. No dia em que ele fosse morto, ninguém ligaria, ninguém se vingaria, ninguém choraria, porque ninguém estava do lado dele. E o único propósito de vida dele, que era matar o próprio irmão, nem isso ele conseguiu fazer. Então, toda a vida dele, que poderia ter sido genial ao lado do seu irmão, foi jogada fora. A morte dele, com o mangá dando um close no único objeto que de fato fazia lembrar da boa parte da infância em que ele e Yoriishi eram amigos e próximos, é muito bonito. Ele não parecia ter um ódio genuíno pelo seu irmão, parecia mais uma parada de inveja, ele só queria ser como seu irmão, porque no fundo ele o amava. O Kokushibo é bem mais legal que o Muzan e sua luta como um todo é bem mais emocionante. A luta do Muzan se resume a ele usando seus tentáculos pra lá e pra cá e pra lá e pra cá, sempre com a mesma sequência de ações. Ele balança os tentáculos, todo mundo desvia, em algum momento alguém tenta cortar ele pra descobrir que ele se regenera automaticamente, e repete, repete, repete até o amanhecer. Faz sentido de um certo ponto, porque a tática dos Demon Slayers ali era só esperar o amanhecer, mas acabou tornando a luta meio cansativa. Ler em sequência pra mim já foi cansativo, quem dirá a pessoa que ficou esperando uma semana pra ficar vendo cada capítulo e descobrir que cada capítulo a luta ia se desenvolver basicamente do mesmo jeito. Eu gosto de como o Muzan morre no sentido de que o Tanjiro não tira um poder secreto do rabo para matar ele. Na verdade é tudo um plano muito bem arquitetado, com o veneno da Tamayo agindo como um agente que envelhece o Muzan, o tornando gradativamente mais fraco. E quando ele percebe isso já é tarde demais. E a luta ganha uma tensão muito boa, porque não só os personagens não podem morrer, como agora que o Muzan sabe que ele tá ficando mais fraco, ele pode tentar fugir. E é exatamente isso que ele faz. Aí no final ele vira um bebê gigante que remete diretamente aos tempos de humano dele, quando ele tinha que batalhar dia após dia para sobreviver. Porque o Muzan era um tipo de homem que se agarrava muito à própria vida, e para se proteger como último recurso ele invoca uma forma que remete diretamente aos tempos em que ele batalhava por um dia a mais na vida dele, porque ele era um homem muito doente. É uma forma interessante de acabar a luta, assim como todo mundo desesperado, tentando puxar ele do chão, atropelando ele, jogando coisas em cima dele, etc. É muito interessante, porque mostra não só um momento ali de tensão, como mostra todo mundo desesperado, muito desesperado, e a preocupação de todo mundo, porque o Muzan não pode ir embora, porque se ele for embora basicamente acabou, ele vai se recuperar e todo mundo vai morrer eventualmente. A cena dele despertando, eu também acho muito da hora, isso é no começo da luta deles, ele faz uma puta chacina com uns malucos aleatórios e é uma cena muito foda. O Muzan no final morre sozinho, ele engole a covardia e tenta passar o seu ideal à frente com o Tanjiro, mas o garoto não aceita. Isso aqui vai muito mais além do que aquela simples ideia do shounen de o vilão não tem verdadeiros aliados e blá blá blá, porque o Muzan não vê as outras pessoas como pessoas, por isso ele não conseguiria se aliar a ninguém, muito menos com alguém como Tanjiro. Eu acho que foi uma boa ideia para finalizar a luta, já que se tratando de força ninguém poderia ir com o Muzan, mas eu acho que foi mal executado, porque ela acabou ficando muito repetitiva. O Tanjiro se transformar em um demônio no final também não é grande coisa, porque, sei lá, 2 capítulos no máximo eles resolvem isso, e não tem nenhuma consequência, ele não mata ninguém, não, sei lá, ele não morre, tipo, não é muito relevante, então eu acho que só não precisava desse momento. O final do mangá como um todo parece extremamente rushado, foram muitos anos sem nenhuma lua superior morrer no universo de Demon Slayer, obviamente, né? E do nada todo mundo começa a ir pra vala. É meio estranho. O capítulo final, muitos anos no futuro, é bem qualquer coisa também. Eu não acho nem ruim nem bom, só é meio desnecessário, porque eu não consigo acreditar que existe alguém que lê Demon Slayer e ficou pensando, beleza, maneiro e tal, o Muzan morreu e tal, mas como é que é o tataraneto do Tanjiro, hein? Como é que será que ele é? Tipo, alguém realmente se perguntou uma porra dessa? É o típico capítulo final que aparece um descendente do protagonista. A diferença é que geralmente esses descendentes são o próprio filho do protagonista, né? Você vê isso em Bleach, Naruto, Nanatsu no Taizai, etc.
E não a desgraça de um tátara, foda-se neto. Mas eu acho que é basicamente isso. No geral, eu acho que foi uma boa forma de matar o Muzan, muito melhor do que se o autor ou a autora, né? Eu acho que a gente não sabe se é homem ou mulher, ou a pessoa que escreveu Demon Slayer. Mas se o autor ou a autora tivesse feito o Tanjiro despertar uma nova forma, pegar uma espada apelona e coisa do tipo, eu acho que ia ficar muito ridículo. Eu acho que foi uma boa tática essa parada de ir enfraquecendo o Muzan gradativamente. Mas eu acho que, falando de coreografia da luta, eu acho que acabou ficando muito repetitivo. E dessa parte eu acabei não gostando. Se não existisse Muzan e o Kokushibo fosse o vilão final, eu ia achar muito pica, tá? Só pra deixar claro. Mas é basicamente isso. Tchau.